em curso superior de jornalismo. Como vimos, o ministro Gilmar Mendes citou jurisprudência, entendimentos a respeito que abordados fundamentaram a conclusão a que ele chega no final do voto apresentado nesta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos agora ao trecho final do voto do ministro Gilmar Mendes, quando ele aborda a decisão de corte internacional sobre o assunto, também nesta fundamentação que foi apresentada naquela sessão plenária. Depois voltamos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu decisão no dia 13 de novembro de 85, declarando que a obrigatoriedade do diploma universitário e da inscrição em ordem profissional para o exercício da profissão de jornalista viola o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que protege a liberdade de expressão em sentido amplo. Eu transcrevo o trecho dessa decisão e digo o seguinte: também a Organização dos Estados Americanos, OEA, por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tem defendido que a exigência de diploma universitário em jornalismo como condição obrigatória para o exercício dessa profissão viola o direito à liberdade de expressão. O informe anual da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de 25 de fevereiro de 2009, elaborado pela doutora Catalina Bottero, relatora especial da OEA para a liberdade de expressão, traz conclusões nesse sentido. Concluo, portanto, no sentido de que o artigo 4º, inciso 5º do Decreto-Lei 972/69 não foi recepcionado pela Constituição de 88. E digo, afinal, o seguinte: não se esqueça que, tal como o Decreto-Lei 911/69, que equiparava para os efeitos legais, inclusive, a prisão civil, o devedor fiduciante ao depositário infiel, na hipótese do inadimplemento das obrigações pactuadas no contrato da alienação fiduciária em garantia, e foi declarado inconstitucional por esta Corte no recente julgamento dos recursos extraordinários 349/703, sou redator para o acórdão neste caso, e 466/343, relator ministro César Peluso. O Decreto-Lei 972, também de 69, foi editado sob a égide do regime ditatorial, instituído pelo Ato Institucional número 5 de 68. Também assinam este decreto as 3 autoridades militares que estavam no comando do país na época: os ministros da Marinha, da Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes conferiu o Ato Institucional número 16 de 69 e o Ato Institucional número 5 de 68. Está claro que a exigência de diploma de curso superior em jornalismo para o exercício da profissão tinha até uma finalidade de simples entendimento: afastar dos meios de comunicação intelectuais, políticos e artistas que se opunham ao regime militar. Fica patente, assim, que o referido ato normativo atende a outros valores que não estão mais vigentes em nosso Estado democrático de direito. Esses são os fundamentos que me levam a conhecer do recurso e a ele dar provimento. É como voto. Lígia, portanto, a finalização do voto do ministro Gilmar Mendes. Eu gostaria de perguntar de maneira sintética qual teria sido, então, é muito difícil você, inclusive, fazer uma síntese neste caso, porque são muitos argumentos que foram apresentados, dos dois lados, inclusive no plenário do Supremo, mas qual seria, de maneira sintética, então, o ponto que não teria sido recepcionado deste decreto de 1969 pela Constituição de 88? Bem, esse decreto, ele traz toda a regulamentação para o exercício da profissão de jornalista. Então, ele traz várias regras e o que estava sendo questionado neste processo foi justamente a exigência de inscrição do profissional de jornalismo no Ministério do Trabalho para exercer essa profissão e a exigência do diploma de nível superior de jornalista para também exercer. O ministro Gilmar Mendes, então, entende que esse ponto, justamente, que exige o diploma de nível superior para se exercer a profissão de jornalista, não foi recepcionado pela Constituição de 88 e ele fundamenta a sua decisão justamente dizendo que existem profissões que geram danos e existem profissões que não geram danos e que o exercício de uma profissão de jornalista não teria essa força, esse cunho para causar algum tipo de dano grave à sociedade. Agora, se fosse, por exemplo, um médico ou um advogado que tratam da saúde, da vida de uma determinada pessoa, aí sim haveria a necessidade da exigência desse diploma de nível superior. Houve também um argumento relacionado à liberdade de expressão, isso também foi utilizado? Com certeza, até porque houve um questionamento, houve uma deliberação lá no Supremo, no sentido de que, como a lei da imprensa também não foi uma lei recepcionada pela Constituição de 88, nós vimos esse julgamento há pouco tempo, a exigência para nível superior também não haveria de ser exigida, ou seja, não haveria de ter
exigir esse cumprimento desse requisito, justamente porque na Constituição Federal exige-se que, quer dizer, dá-se a liberdade das pessoas de manifestarem o pensamento e livre manifestação de toda e qualquer expressão que você queira ter, desde que você não seja anônimo, né, faça isso de uma forma expressa mesmo, e que também não fique sem ressalva, sem reparo, os danos causados. Então, pela liberdade de manifestação do pensamento e liberdade de expressão, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a exigência para exercer profissão de jornalista não precisa de nível superior, ou seja, não precisa de formação, do diploma. Não se invalida o diploma, apenas ele não pode ser exigido para o desempenho da função. Isso, as pessoas que quiserem continuar fazendo faculdade, universidade de jornalismo podem, sem problema, até porque esse diploma não é invalidado, ele só não será exigido caso alguém queira exercer a profissão de jornalismo. Houve divergência em relação ao voto do ministro Gilmar Mendes neste caso. É o que você vai ver daqui a pouquinho no próximo bloco de síntese. E vai saber também detalhes a respeito de um princípio jurídico, de uma terminologia jurídica. É o chamado crime continuado. Você vai ver daqui a pouco, logo depois do intervalo. Síntese está de volta. Estamos revendo o julgamento que aconteceu na quarta-feira, dia 17 de junho de 2009, um dos destaques da semana, que foi a ação que veio ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Vimos o voto do ministro Gilmar Mendes considerando que o decreto que trata da questão de 1969 não foi recepcionado pela Constituição de 1988 e, por isso, a exigência não teria validade. Houve uma divergência neste caso, manifestada em plenário pelo ministro Marco Aurélio. Vamos rever trecho do voto. Não vejo, presidente, um conflito a ponto de declarar-se inconstitucional o parágrafo 5º do artigo 4º do Decreto-Lei 972, no que, ante a definição do que se entende como profissão de jornalista, contida no artigo 2º, versa a exigência do curso superior. E não é demasia, e apenas me refiro aos itens do artigo 2º para documentação em voto, a fazer referência à redação, a condensação, titulação, interpretação, correção ou coordenação de matéria que extravasa o campo de interesses individualizados, a ser divulgada, contenha ou não comentário, crônica, pelo rádio ou pela televisão, entrevista, inquérito ou reportagem escrita ou falada, planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços técnicos de jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser divulgada, planejamento, organização de administração técnica dos serviços de que trata a linha A, ensino de técnicas de jornalismo, coleta de notícias ou informações e seu preparo para divulgação, revisão de originais de matéria jornalística com vistas à correção redacional e à adequação da linguagem, organização e conservação de arquivo jornalístico e pesquisa dos respectivos dados para a elaboração de notícias, execução da distribuição gráfica de texto, fotografia ou ilustração de caráter jornalístico para fins de divulgação, execução de desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico. Para essas atividades não basta a formação prática. Tem-se, eu acredito, nas grades, nos currículos das faculdades, tem-se a necessidade de um domínio básico, que será aprimorado posteriormente
tendo em conta